Maria do Herval contabiliza os prejuízos com os temporais. Análise preliminar da Defesa Civil aponta que não será preciso a ajuda humanitária. Prefeito da cidade prevê que estragos possam chegar a 10 milhões de reais. E a previsão é de mais chuva e ventanias sobre o norte do estado. E ainda, assalto à lotérica da capital termina em tiroteio. E veja também. Você vai conhecer um pouco da história de um agente da Polícia Federal que dá palestras contra as drogas. 22 de fevereiro, o Ubra Notícias está no ar. Boa noite. A Defesa Civil está fazendo o levantamento dos estragos causados pelas chuvas do final de semana em Santa Maria do Herval. Uma análise preliminar aponta que não será preciso o uso de ajuda humanitária. 2 dias depois do temporal, o tempo na cidade continua fechado. Uma equipe da Defesa Civil do Estado está fazendo uma varredura em todos os pontos que foram atingidos. Até o momento, o maior estrago é com infraestrutura. Por isso, não há necessidade de arrecadação de mantimentos. Até esse momento não há necessidade de ajuda humanitária. Então nós vamos trabalhar em comunhão de esforços, com as outras secretarias de Estado para no auxílio aqui, principalmente de liberação de acessos, e de retomar a infraestrutura. Nesse local em que estamos, funcionava o Centro de Tradições Gaúchas de Santa Maria do Herval. O local é um dos mais atingidos pelas chuvas. O prédio de alvenaria, em poucos minutos, foi totalmente levado pela força das águas. Agora é momento em que Prefeitura Municipal e moradores se unem para tentar limpar os estragos da enxurrada. 30 metros abaixo do CTG fica uma das principais pontes da cidade. Acesso para municípios como Igrejinha e Gramado na Serra. A via já foi desobstruída pela Prefeitura, mas o barro, as árvores e os galhos continuam às margens do rio. O aposentado Nelson Schneider mora ao lado do CTG e da ponte. Hoje pela manhã, ele ainda retirava a terra que ficou acumulada no pátio da casa. Os frisos lá, tem 5 frisos aqui, carne, 200 quilos de carne, quase 200 quilos de carne aí dentro, Feijão, tudo se foi. Vamos fazer de novo tudo, Não tem mais graça. Para triste não tem, Para parar, A produção de frango do município também foi prejudicada. As quase 15 mil aves dos galinheiros do seu José Dapper já foram recolhidas pela Prefeitura. Ele conta que o prejuízo com os animais mortos o seguro cobre. Mas o tempo perdido para recuperar os galpões daria para produzir em torno de 50 mil aves. Olha, no mínimo 3 meses vai demorar para limpar tudo isso aí. Tem que limpar tudo, Desinfetar e demorar. E aí eu vou perder o quê? Não sei. Não tenho nem ideia, Vou perder. O prefeito Rodrigo Fritzen estima que até o momento os estragos no município cheguem a 5 milhões de reais. Porém, como as equipes ainda estão realizando o levantamento dos problemas, os prejuízos podem chegar a 10 milhões. O valor é igual a todo o orçamento do ano da cidade. Por isso, ele decretou situação de emergência e conta com o apoio do governo federal. Se imagina um município com praticamente 25%, 26% estamos aplicando na educação, 22% na saúde, porque as pessoas têm os problemas no município, e aí os repasses não chegam, e nós vamos fazer o quê? E as coisas acontecem e a administração precisa tomar as decisões. Então é fundamental que o Estado e o federal liberem os recursos. E o sítio da família Lima, localizado entre os municípios de Dois Irmãos e Sapiranga, está interditado por tempo indeterminado. A enxurrada que atingiu o Vale dos Sinos causou grande estrago na região. Cristina Reis, de 20 anos, que estava com amigos em uma cascata e foi levada pelas enxurradas, segue desaparecida. O corpo de Breitner Bender foi localizado ontem à tarde pelos bombeiros. E os temporais, principalmente na metade norte do estado, continuam até o final de semana. Veja nos mapas a previsão para a quarta-feira no Rio Grande do Sul. Ventos úmidos vindos da Amazônia mantêm o dia chuvoso na metade norte gaúcha.
As chuvas mais fortes acontecem no norte e noroeste do estado. Podem ocorrer temporais com chuva de granizo e ventanias. E o tempo fechado impede a elevação das temperaturas, que não passam dos 28 graus em grande parte do Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, as temperaturas ficam entre 20 e 27 graus. Em Porto Alegre, o tempo fica fechado, com chuva principalmente durante a tarde e a noite, e máxima de 26 graus. No litoral norte, a previsão é de chuva ao longo do dia. A máxima chega aos 27 em Torres e em Capão da Canoa. No litoral sul, o dia fica nublado. A máxima não passa dos 25 graus. Na quinta-feira, o risco de temporais é maior sobre o nordeste do Rio Grande do Sul, a área que abrange a Serra Geral, o litoral norte e a Grande Porto Alegre. 10 casos de dengue foram confirmados no Rio Grande do Sul. 3 contraídos dentro do estado são moradores de São Luís Gonzaga. 7 casos foram importados de outras regiões do país. A Secretaria da Saúde confirmou que ainda há 227 pessoas com suspeita da doença. O governo do estado discutiu com o Poder Judiciário a criação do sistema de políticas públicas sobre drogas. Juízes e promotores apoiam a iniciativa. Em apenas um depósito de Porto Alegre vinculado ao Detran, estão aproximadamente 300 veículos. A maior parte deles foi recolhida por problemas administrativos. 30% dos automóveis que estão no pátio estavam nas mãos de traficantes e foram apreendidos pela polícia. Entre eles, um Fiat estilo 2008, avaliado em aproximadamente R$40 mil. Um Polo do mesmo ano e um Audi A3 estão no mesmo local, sob uma grossa camada de poeira. Há ainda um Ford Focus apreendido com placas clonadas, que rodou pouco mais de 2.000 quilômetros. Além desses, outros 29 mil veículos foram apreendidos nas mãos de traficantes e estão parados em depósitos de todo o Rio Grande do Sul. Parte desses automóveis está em condições de uso e poderia voltar a rodar e servir ao poder público. O projeto proposto pela Secretaria prevê a criação de um sistema estadual de políticas sobre drogas. A proposta foi discutida em uma audiência pública nesta tarde. E também de um futuro termo de cooperação, que vai possibilitar uma maior rapidez na utilização dos bens apreendidos com o tráfico. Mais do que equipar a polícia, que também é importante, é prevenir o vício e o consumo da droga. O Estado quer criar um conselho de prevenção ao uso de entorpecentes. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul deve compor a banca. Nós temos mais ou menos uma visão em relação à forma de atuação do Poder Judiciário, a criação de uma rede de informações entre os vários sistemas de enfrentamento. Outra medida é acelerar o leilão ou o repasse de imóveis, embarcações e veículos para o uso das polícias e do Estado. O Ministério Público é uma das instituições que poderá autorizar a liberação. Dar esta celeridade e evitar aquilo que a gente está acostumado a constatar, volta e meia a mídia retrata aí situações de bens que se deterioram. Terá que ser naquele espaço onde o Estado pode legislar. A lei federal já prevê que parte do valor apreendido por polícias estaduais volte para o estado de origem. O texto também aponta para a destinação dos bens em caráter cautelar. Hoje, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas só pode dar destino depois da conclusão do processo. Enquanto isso, carros, por exemplo, se depreciam. É interesse da União descentralizar as ações. Para isso, a União, por intermédio da Senado, o governo federal, tem realizado acordos de cooperação com os entes federados. A Polícia Federal já se beneficia de equipamentos, barcos e viaturas apreendidas. Quanto mais equipamentos, mais materiais tu tem, mais tu consegue combater o crime organizado. 2 homens foram presos e um ficou ferido durante um assalto a uma lotérica na Avenida Farrapos, esquina com Sertório, em Porto Alegre. A polícia interceptou os assaltantes que fugiam em um veículo roubado. Houve troca de tiros. Um dos homens foi atingido e levado para atendimento médico. O trânsito ficou interrompido na região. Com os criminosos foram apreendidas 2 armas e o veículo usado na fuga. A quantia em dinheiro recuperada não foi divulgada. A seguir, preconceito contra homossexuais é discutido na Câmara de Vereadores. Não saia daí.
Empresas têm até segunda-feira para entregar o comprovante de rendimento do ano aos funcionários para a declaração de imposto de renda retido na fonte. O descumprimento está sujeito a multa. O prazo de entrega da declaração acontece de 1º de março a 29 de abril. E o DEMAI oferece vagas de estágio para alunos dos ensinos superior e técnico. Os interessados devem comparecer à sessão de seleção no bairro Moinhos de Vento, na capital.